Eu não sei se você já reparou como é complicada essa responsabilidade de subir à frente para falar a respeito de relacionamentos líquidos. Principalmente para falar a respeito de relacionamentos num contexto onde as pessoas me conhecem. Eu não sou um palestrante convidado, eu sou parte da casa. E eu me relaciono com vocês. E vocês conhecem as minhas virtudes e vocês conhecem também as minhas limitações. Mas eu mesmo assim me sinto no direito de conversar a respeito do assunto, porque essa palavra não é dirigida simplesmente a você. Todas as vezes que eu subo aqui à frente para falar alguma coisa a partir da palavra de Deus, o primeiro alvo daquilo que é dito é o meu próprio coração, a minha própria vida. E se você em alguns momentos se sente chacoalhado, mexido, confrontado, tenha certeza que eu já passei a semana sendo chacoalhado, mexido e confrontado pela mesma palavra, ok? E é debaixo dessa palavra que eu quero iniciar a nossa conversa hoje. Relacionamentos líquidos, uma série que nós iniciamos há 3 semanas. E eu tenho introduzido essa série lembrando de um sociólogo bastante conhecido, é o principal sociólogo vivo na atualidade, um polonês chamado Zygmunt Bauman, um homem que tem se dedicado a refletir sobre a dinâmica dos relacionamentos na sociedade contemporânea. Você que anda estudando na universidade, certamente tem ouvido o nome do Zygmunt Bauman. Ele é responsável pelo livro Modernidade Líquida, Amor Líquido, Comunidade, e sempre trabalhando nessa perspectiva da denúncia de relacionamentos cada vez mais superficiais dentro da nossa cultura. Isso tem acontecido com a gente e tem sido denunciado por um sociólogo que não tem nada a ver com o cristianismo, mas faz uma leitura histórica, social, que denuncia um padrão degradante nos nossos relacionamentos. O diagnóstico apresentado por ele, depois de acurada investigação, não é bom e revela nuances superficiais, utilitaristas e descartáveis nos mais variados laços humanos, nos mais variados ambientes, dentro de casa, no condomínio, na universidade, no ambiente de trabalho e assim por diante. Com o propósito de definir a situação, ele cunhou essa expressão que deu origem ao tema de um dos seus livros mais conhecidos, O Amor Líquido. E eu tenho mencionado que esse amor líquido é baseado, segundo Zygmunt Bauman, numa lógica extremamente orientada pelo consumo. Ele disse certa vez, e assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto para o uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultados que não exijam esforços prolongados, garantias de seguro total e devolução de dinheiro. Assim funciona na lógica do mercado. Assim nós nos relacionamos com os produtos. Infelizmente isso não ficou restrito ao que acontece nos supermercados, ao que acontece nos shopping centers. Isso tem sido trazido para os nossos relacionamentos. E a gente se consome, a gente se descarta, a gente não tolera aquilo que é defeituoso no outro e a gente já tem vontade de devolver para aquele que nos apresentou a tal pessoa. Não apenas a lógica do consumo, ele também fala a respeito da lógica da virtualidade. Olha que texto interessante. O advento da proximidade virtual torna as conexões humanas simultaneamente mais frequentes e mais banais, mais intensas e mais breves. As conexões tendem a ser demasiadamente breves e banais para poderem condensar-se em laços. Infelizmente, o que acontece no mundo da internet tem sido trazido para o mundo real. A gente acaba confundindo o número de amigos que a gente tem no Facebook com o número de amigos reais que a gente tem na nossa vida. Isso é uma mentira.
Eu devo ter no meu grupo de Facebook cerca de 2.000 e poucas pessoas. Eu nem sei quem são muitos deles. Quanto mais poder contar com eles, poder conversar com eles no momento de necessidade e de problema pessoal. Infelizmente, muito da lógica da virtualidade tem sido trazido para os nossos relacionamentos. Nós já conversamos sobre os efeitos disso na espiritualidade, nós já conversamos sobre os efeitos disso na família, e hoje nós vamos conversar sobre os efeitos disso na comunidade cristã. Porque seria muita ingenuidade da nossa parte imaginar que essa nova ordem de relacionamentos líquidos impactaria absolutamente tudo menos os nossos relacionamentos aqui, dentro de uma comunidade cristã. E esse impacto existe por minha causa e por sua causa. Enquanto houver gente sendo bombardeada pela cultura, a comunidade cristã sempre será alvo dos mesmos problemas, das mesmas tensões e das mesmas dificuldades. Agora, quando a gente menciona o termo comunidade, dois sentimentos paradoxais emergem no coração da gente. É o que afirma Zygmunt Bauman no seu livro Comunidade. O primeiro sentimento é um sentimento muito favorável, porque a palavra comunidade nos transmite a sensação de segurança. Segurança por pertencer, trocar experiências e pela sensação de não estar sozinho. Num mundo tão individualista como o nosso, a ideia de que nós fazemos parte de um grupo, de que nós conhecemos pessoas e somos conhecidos por elas, isso é muito reconfortante, isso é muito gostoso. Muita gente sofre com a solidão e deseja com isso a construção de uma comunidade familiar. A ideia de uma comunidade é favorável. A ideia de uma comunidade cristã é favorável num primeiro momento, quando a gente se encontra longe dos familiares, morando longe deles. Mas não é apenas um sentimento favorável que emerge quando o tema é a comunidade. Paradoxalmente, um sentimento de que estamos sendo ameaçados por esse termo. Ameaça a uma das maiores conquistas do homem contemporâneo, a liberdade individual. Sempre que a gente ouve a palavra comunidade, a gente tem medo. Medo do que essa comunidade vai exigir de nós. Medo do que um casamento vai exigir de nós, as nossas responsabilidades, a mudança do nosso estilo de vida, medo do que uma comunidade cristã vai exigir de nós, nos roubando de nós mesmos e do direito de fazermos o que bem entendermos da nossa vida. Não é paradoxal? Comunidade, é bom ter comunidade e viver em comunidade, ter laços, compromissos, mas dá medo. Em alguns momentos dá a sensação de ser uma verdadeira ameaça. Essa história não é nova e tem origem na narrativa do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, nós temos a revelação da existência de um Deus essencialmente comunitário e que vive pleno nessa condição. Renato, o que significa isso? A Bíblia nos revela que Deus é um ser trinitário. Deus não é um Deus único, sozinho, mas é um Deus único que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No momento da criação do homem, o texto bíblico diz: façamos o homem, pois, a nossa imagem e semelhança. Logo no começo das Escrituras, nós temos essa notícia. Deus é um ser comunitário e plenamente satisfeito nele. Desde a eternidade, o Deus Pai se satisfazia na relação com o seu Filho. O Filho se satisfazia na relação com o Espírito. E não havia necessidade de mais nada. Contudo, esse Deus comunitário
decidiu criar o mundo para compartilhar da sua plenitude. É aí que a gente entra na história. O Deus que é uma comunidade, criou seres humanos e nos convidou para participar dessa relação intrínseca de amor, de carinho, de cumplicidade, porque o desejo do Deus comunitário era que nós nos relacionássemos com Ele e com os demais seres humanos que ao nosso lado seriam envolvidos nessa comunidade. A ideia do Criador era de que a nossa identidade fosse extraída dessa relação com um Deus comunitário, e assim nos tornássemos seres relacionais, seres amorosos, seres que privilegiam o outro, o cuidado do outro, a satisfação do outro, o bem-estar do outro, e também que tivéssemos satisfação nesse Deus comunitário, obedecendo às leis desse Deus que nos criou, que conhece a nossa vida, e também tendo sentido para a vida, as palavras dele orientando os nossos passos. O Deus comunitário nos convidou, após a criação, para fazermos parte dessa relação amorosa e repleta de plenitude. O problema surge em Gênesis 3, um texto bíblico que revela a existência de um ser que não é comunitário, mas a existência de um ser rebelde e orientado pelo seu próprio individualismo. De quem a gente está falando aqui? Daquela serpente, o nosso inimigo, que entrou na história para tentar sabotar a relação entre os seres humanos e esse Deus comunitário. O que ele fez? Ele decidiu incentivar os seres humanos a fazerem a mesma opção que ele. Um dia ele rompeu com a comunidade dos anjos. Um dia ele rompeu com a submissão ao Deus triuno, Deus comunitário, e passou a viver para si mesmo, baseado nos seus próprios interesses, na sua própria lógica, no seu próprio entendimento. E agora ele se aproxima dos seres humanos e diz: façam a mesma coisa, vivam sozinhos, sejam os próprios deuses de vocês mesmos, cada um por si, extraindo a sua identidade não do Deus comunitário, mas da satisfação dos seus desejos, das suas vontades desordenadas. E com isso o ser humano fez a opção pela desconexão de Deus. Quais foram as consequências desse rompimento e dessa desobediência do ser humano com relação ao Deus comunitário? Em primeiro lugar, a perda do sentimento de plenitude. A perda do sentimento de plenitude. É exatamente por conta daquilo que aconteceu no passado que homens e mulheres hoje, no presente, têm uma sensação de inadequação, de incompletude. Já sentiu isso? A sensação de vazio, que não pode ser preenchida por absolutamente nada. A bem da verdade, às vezes a gente se sente satisfeito com algumas coisas que a gente adquire, mas essa satisfação é uma satisfação momentânea, que tem o seu efeito passageiro. Com o tempo emerge a verdade de que nós não temos a plenitude, porque estamos distanciados desse Deus que nos chamou para vivermos em relação com Ele. Perdemos então a segurança e o sentido para a vida presentes na comunhão com Deus. É engraçada essa história da perda da segurança. Logo que Adão e Eva desobedecem a Deus, existe uma cena em que Deus vai até eles, procurando encontrá-los no lugar onde eles tinham uma boa conversa, e ele não os encontra, e ele faz uma pergunta: aonde você está? Pela primeira vez, os seres humanos se escondendo, inseguros no seu emocional, inseguros no seu interior.
a instabilidade tomando conta do coração humano. Em segundo lugar, como consequência desse rompimento com o Deus comunitário, o comprometimento da capacidade de viver em paz e em harmonia na relação com os demais seres humanos. Num primeiro momento, os seres humanos romperam com o Deus comunitário e com o convite para viverem numa comunidade, como seres relacionais que têm no amor o centro da sua vocação. Agora, eles desaprendem a fazer isso uns com os outros. É isso que tem acontecido com muitos de nós. Desde lá, irmão mata irmão, marido não consegue conviver com esposa, filhos desobedientes aos pais, relacionamentos quebrados, superficiais, banais. Quem é que aqui nunca deixou de sentir que alguma coisa está errada? Não era para ser assim, os relacionamentos não eram para ser assim, tão banais, tão superficiais, tão descartáveis. É por isso. Nós fomos desconectados dessa fonte que nos ensina a viver em harmonia e em paz. Em terceiro lugar, a busca infindável pela satisfação individual, não mais para o cuidado do outro, mas a busca infindável pela satisfação individual, a parte de uma comunhão consistente com Deus e com as pessoas. Em resumo, a gente passou a viver para a gente mesmo. Cada um por si. Cada um buscando a sua satisfação, cada um cuidando do seu prazer, cada um tendo em vista os seus objetivos. E o outro, que venha comigo enquanto não interferir nos meus planos. E quanto aos relacionamentos líquidos numa comunidade cristã? Quais são esses efeitos que podem ser constatados de maneira mensurável dentro de uma igreja como a nossa? Em primeiro lugar, a tendência de algumas pessoas em cultivarem a fé cristã fora de uma igreja. A gente está cansado de ver isso. Em 2003, esse grupo de pessoas que costuma afirmar ser evangélico, mas não frequentar uma igreja, representava apenas 0,7% da população brasileira. Em 2009, esse grupo chegou a 2,9% e continua crescendo. Você já ouviu gente falando a respeito disso. Eu quero sim desenvolver um relacionamento com Deus, mas não quero saber de igreja. O principal argumento desse grupo é uma experiência comunitária anterior mal sucedida. Já me decepcionei demais, já quebrei a minha cara, briguei com algumas pessoas, vi o que não gostaria de ter visto, então não quero mais participar de uma igreja, não quero mais participar de uma comunidade cristã. O principal problema desse grupo, que muitas vezes não é percebido por eles, é uma idealização romantizada da comunidade cristã. A idealização que leva a acreditar que a comunidade cristã é um lugar perfeito, formado por pessoas melhores, com uma moral mais elevada, com uma paciência mais aguçada, com uma percepção da realidade mais aguda. Nem sempre. Percebam o que o pastor Ricardo Agreste disse sobre a matéria-prima da comunidade cristã. Como temos dificuldades em reconhecer que a matéria-prima usada por Deus para formar o que chamamos de igreja não consiste no que existe de melhor no mundo em termos de santidade, justiça, moralidade, entre outras virtudes. Como demora para a gente reconhecer isso? Igreja não é lugar para gente perfeita, igreja não é lugar para pessoas sem problemas, porque essas pessoas não existem.
ao estabelecer que o padrão de aceitação para pertencer ao grupo seria a graça, Deus transforma a igreja numa comunidade de gente que traz profundas marcas em seu passado, grandes lutas no presente e a esperança de uma redenção, de uma transformação completa no futuro. Isso é o que de melhor a gente pode encontrar numa igreja. Gente perfeita não tem. Gente sem problema não existe. O que existe é gente com um histórico muito complicado, a começar de mim. Em segundo lugar, gente com lutas terríveis na vida. Gente que luta com o seu próprio temperamento, gente que luta contra o seu próprio egoísmo, gente que luta contra a própria tendência de atropelar as pessoas que estão por perto. E em terceiro lugar, gente que sonha em um dia ser transformado pela graça de Deus numa pessoa melhor. Mas isso não vai acontecer plenamente na história. Nós só seremos concluídos, o trabalho de Deus em nós só será concluído na eternidade. Até lá, o DNA da formação do povo de Deus é gente como eu e você. Não sobrou muita coisa diferente. E é assim nessa comunidade e nas demais comunidades que existem ao nosso redor. Portanto, essa coisa de que eu saio da igreja, eu não quero saber da igreja porque existem pessoas imperfeitas, é uma desculpa que não cola. É uma desculpa que é fruto de uma idealização romantizada, infantil. A igreja é a comunidade de gente imperfeita, redimida e perdoada por Cristo, e em transformação ao longo de sua vida. Em segundo lugar, nós percebemos como evidência desses relacionamentos líquidos na comunidade, a tendência de algumas pessoas em não assumirem um vínculo formal com suas comunidades. Em primeiro lugar, tem gente que quer Deus, mas não quer a igreja. Agora, eu menciono aqueles que querem igreja, mas não querem um vínculo formal. Em 2003, esse grupo representava apenas 4% dos evangélicos. Em 2009, esse grupo chegou a 14% e, segundo as estatísticas mais recentes, continua crescendo aceleradamente. Eu até venho na igreja, mas eu não quero um vínculo formal. Chega. Eu quero vir ouvir. Eu quero ir cantar. Eu quero participar quando der tempo, quando sobrar um espaço livre na agenda, mas sem vínculos, sem compromisso, sem casamento. O principal argumento desse grupo é uma aversão compulsiva a qualquer tipo de institucionalização da fé. Esse grupo aqui resiste muito às instituições, como se as instituições fossem uma espécie de demônio. Olha, isso não é um sentimento exclusivo seu, isso é um sentimento que envolve todo o grupo chamado de grupo da pós-modernidade. A pós-modernidade é uma reação às promessas que não foram cumpridas pela modernidade. Que promessas foram feitas na modernidade e não foram cumpridas? Ordem e progresso. Se nós nos organizarmos, o mundo será melhor. Se nós tivermos procedimentos, tudo será ok. Se nós nos ligarmos a um partido político inteligente, esse partido político vai mudar o mundo. Nada disso deu certo. Portanto, na pós-modernidade, nós nos sentimos altamente desconfortáveis com as instituições. Nós queremos distância delas. Você já ouviu a expressão que afirma que muita gente hoje em dia quer espiritualidade, quer Deus, mas não quer igreja?
É fruto disso. Essa dificuldade de lidarmos com as instituições de uma forma geral. O principal problema, uma crença ingênua por parte desse grupo de que a igreja possa subsistir sem uma instituição. Não dá. Se você não está se vinculando efetivamente a uma comunidade, casando com ela, tendo um sentimento ali de pertença, você pode ter certeza que você só está desfrutando dessa comunidade porque existem pessoas que estão fazendo isso. À medida em que a igreja cristã cresce, necessidades de organização surgem. A necessidade de um CNPJ para prestarmos contas ao nosso governo surge. E para isso a gente precisa ter uma assembleia. E numa assembleia a gente precisa eleger uma liderança. E a comunidade cristã é um lugar onde tem liderança cristã também. Nós temos um código de leis, baseado na Bíblia. E tudo isso viabiliza a continuidade da igreja de Jesus. Sobre os desigrejados, que normalmente surgem com esse receio da instituição, o doutor Augustus Nicodemos disse assim: os desigrejados, na verdade, não são contra a igreja organizada meramente porque desejam uma forma mais pura de cristianismo, muito embora o argumento deles seja esse. Eles querem mesmo a liberdade para serem cristãos do jeito deles. Acreditar no que quiserem acreditar. E viver do jeito que acham correto viver. Sem ter que prestar contas a ninguém, em outras palavras. São gente mordida pelo mosquito do individualismo, que gerou uma doença que nos repele de um envolvimento profundo com a comunidade cristã. Pertencer a uma igreja organizada significa submeter nossas vidas e nossa maneira de viver ao crivo do Evangelho, conforme é entendido pelo cristianismo histórico. Esse é o caso da nossa igreja. Para muitos isso é pedir demais. O terceiro efeito dos relacionamentos líquidos na comunidade cristã é a tendência de algumas pessoas em se comprometerem com a viabilização de suas igrejas. Esse grupo sempre esteve presente na história da fé cristã e foi denominado na Bíblia pelo termo multidão. É gente que pode estar, mas nem sempre está. É a gente que ouve de vez em quando, e em alguma medida, a mensagem do Evangelho, que participa em alguma medida, mas que nunca se doa, que nunca se entrega, que nunca se envolve e que nunca participa por inteiro. Deseja a comunidade porque acredita na importância da comunidade para se sentir seguro e amado, mas resiste à comunidade com medo de que ela afronte a sua liberdade pessoal. O principal argumento desse grupo é uma vida demasiadamente corrida, ocupada e sem tempo livre. E cá entre nós, esse é um argumento bastante justo, porque o nosso mundo é um mundo corrido, agitado, cheio de compromissos. Mas certa vez alguém disse que a gente sempre encontra tempo para aquilo que é prioritário para a gente. A gente nunca perde o tempo para aquilo que nós consideramos importante. O nosso coração vai junto com os nossos valores.
O nosso coração vai junto com as nossas prioridades. E para algumas pessoas, a comunidade cristã nem sempre é um valor tão importante assim. O principal problema desse grupo é uma velada indisposição de se dedicar ao benefício dos outros. Eles não percebem isso. Mas por trás desse discurso, eu não tenho tempo, a vida é muito corrida, há um coração repleto do desejo de só se envolver com aquilo que me traz prazer, de só me envolver com aquilo que me dá dinheiro, de só me envolver com aquilo que me satisfaz, sem a preocupação com o outro, com as necessidades do grupo. Isso dentro de casa é um terror, né? Imagine, por exemplo, uma família vivendo uma crise financeira. O pai preocupado, compartilhando com a esposa do momento terrível, 2 filhos completamente conscientes da situação e tentando ajustar as finanças, mas o 3º filho não quer nem saber, continua fazendo os seus gastos, continua mandando a conta para o pai, vivendo de maneira dissoluta, desregrada. Gera peso para o grupo, não participa do planejamento, não participa dos sonhos, da construção, do desenvolvimento. No seu livro Fé na Era do Ceticismo, Tim Keller diz sobre o amor e a vida independente. Um dos princípios do amor, seja ele a base de uma amizade ou de uma relação romântica, é a necessidade de abrir mão da independência para alcançar uma intimidade maior. Deu para perceber? Em qualquer ambiente comunitário, só há intimidade maior quando existem pessoas dispostas a abrirem mão da sua independência. Quando uma família é formada por pessoas que não querem abrir mão da sua independência, a intimidade é rasa. O contato não é profundo. E quando batem os ventos, quando chega a tempestade, a casa vai para o chão. Ela não resiste. Numa comunidade cristã é a mesma coisa. Nós só conseguimos desfrutar do melhor que uma comunidade tem para oferecer quando nós abrimos mão da nossa independência e passamos a viver numa relação profunda de interdependência. Diante do convite de participar de uma comunidade e de estreitar os vínculos, algumas pessoas pensam assim: mas eu não preciso disso. A questão não é se você se vira bem sem a comunidade, mas se você deseja construir uma espiritualidade cristã ou não. Porque a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que nos convida a viver numa relação com o Deus comunitário e em amizade e cumplicidade com os outros discípulos de Cristo. A parte disso, não há fé cristã. Há uma religião minha, própria, inventada por mim, cunhada por mim, e que vai me levar pelos caminhos que as próprias circunstâncias vão determinar. Mas a espiritualidade cristã é uma espiritualidade essencialmente comunitária. Em último lugar, a tendência de algumas pessoas em mudarem constantemente de igreja ou de religião. Um dia está num lugar, um dia está no outro está no outro está no um está lá, depois de lá está cá. Uma pesquisa feita em 27 municípios brasileiros aponta que 23,5% dos brasileiros já mudou de igreja.
E eu quero tocar nesse assunto com muito cuidado, porque nem toda mudança de igreja e de religião é fruto de um relacionamento líquido. Às vezes há necessidade disso acontecer. Às vezes por uma compreensão mais profunda acerca do que Deus espera da minha vida, isso é necessário. Às vezes por conta da falta de caráter e integridade numa comunidade local, isso é necessário. Mas nem toda mudança acontece por problemas assim. Às vezes acontece porque a gente tem sido mordido pelo mosquito do individualismo e os nossos relacionamentos e os nossos vínculos têm se tornado vínculos frágeis, líquidos, sem profundidade. O principal argumento desse grupo é uma compreensão mais ampla e diversificada da fé. Olha, se eu conhecer vários grupos, se eu conhecer várias influências, eu vou crescer, eu vou me aperfeiçoar. O caminho é esse, é conhecer o máximo possível de todas as influências para eu aproveitar um pouco de cada uma delas. Um argumento aparentemente nobre, mas há um problema. Uma tendência de se apropriar apenas daquilo que nos convém. Hoje aqui, amanhã ali, depois de amanhã lá. A tendência é eu me apropriar daquilo que eu gosto, que me apetece, que me faz sentido. E com isso, o Deus da minha vida passa a ser quem? Eu mesmo. E as mais variadas compreensões a serviço da minha satisfação pessoal. Isso não é espiritualidade cristã. Isso é sincretismo religioso. Bom, sincretismo religioso. Vamos para a definição do termo segundo um dicionário. Sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova. Seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. Eu começo a fundir algumas percepções e no final das contas, eu não sou nenhuma delas. Eu sou eu mesmo. Com os meus gostos, com as minhas preferências, com as minhas vontades, criando uma própria religião, criando o meu próprio caminho de fé. O texto bíblico de João, capítulo 17, de 1 a 26, mostra como Deus se preocupa com essa história. Esse texto, na verdade, é a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, chamada de oração sacerdotal. E Jesus menciona nessa oração algumas preocupações muito pertinentes para com o assunto que a gente está conversando aqui. E eu queria a sua atenção para nós entrarmos na oração de Jesus. Olha que privilégio. Nós vamos entrar num momento de intimidade entre Jesus e o Pai, aonde Ele vai expressar algumas coisas íntimas, das quais a gente faz parte. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste,
e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Algumas considerações iniciais sobre essa oração chamada de oração sacerdotal de Jesus. Em primeiro lugar, nela, Jesus intercede por si mesmo. Percebam o versículo 1. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Você já ouviu algumas pessoas dizendo assim, eu não gosto de orar por mim mesmo, eu prefiro orar pelas outras pessoas. Como se nisso houvesse um padrão de nobreza. Jesus não considera isso um padrão de nobreza. Porque Ele próprio, no momento de intimidade com o Pai, pede por Ele mesmo. Dessa forma, nós entendemos o pedido individual como um sinal de humildade. Eu não vivo sozinho. Eu não tenho controle sobre todas as coisas. Eu preciso e prefiro depender do Senhor, Pai. O Senhor pode cuidar de mim. Com isso, nós temos aqui a dica da palavra de Deus para que nós nos derramemos na presença dEle. Qual é a sua aflição hoje? Qual é a sua necessidade? Quais são os seus dilemas, os seus dramas? Derrame o seu coração na presença de Deus. Fale das suas necessidades. Isso não é pecado, isso não é errado. Deus está disposto a te acolher com as suas lutas, com os seus problemas, para ministrar a graça que o teu coração e o meu precisam no momento de dificuldade. Agora, os pedidos que Jesus faz para si mesmo não são, nem de longe, sinais de uma espiritualidade individualista.
Perceba, ele diz: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E glorifique como? A primeira expressão diz: Pai, chegou a hora. Hora do quê? Hora de Jesus se entregar numa cruz e morrer por nós, levando a nossa culpa sobre ele e pagando com a própria vida o que nós deveríamos pagar. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que revela o interesse de Deus por nossas particularidades, mas ao mesmo tempo que revela a importância de ponderarmos na comunidade, na igreja. Em segundo lugar, nela Jesus intercede por seus atuais discípulos, aqueles que estão ao redor dele naquele momento histórico. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a palavra. Eles quem? Esses que estão aqui. Eu tenho visto, eles têm ouvido a tua palavra e têm se empenhado em te obedecer. Como Jesus se preocupa com aqueles que se tornam seus discípulos. Como Jesus se preocupa com aqueles que pertencem a Ele. Mas Jesus não intercedeu apenas por aqueles discípulos do passado. Ele também intercedeu por seus futuros discípulos. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe o que isso significa? Que nesta oração, Jesus estava intercedendo por mim e por você. Aqui. Pensando no seu nome. Nas suas necessidades, na sua formação como discípulo de Cristo. Ele estava pensando em você e em mim. Como é que isso chega no teu coração? A notícia de que há 2000 anos atrás, Jesus estava pensando em você. Já sentiu vontade de abrir mão da sua fé? Há 2000 anos Jesus se curvou diante do Pai para dizer: Pai, não permita que isso aconteça. Já sentiu vontade de chutar o pau da barraca e sair da comunidade cristã? Há 2000 anos atrás Jesus se ajoelhou diante do Pai e disse: não permita que isso aconteça. Cobre esses discípulos com o teu amor, cobre esses discípulos com a tua graça. Os convence com a tua generosidade, Pai. Enche o coração deles para que eles não te abandonem. Ele intercedeu por si mesmo, mas isso não era um sinal de uma espiritualidade individualista. Ele intercede por seus discípulos atuais, pelos seus discípulos atuais, mas também por nós, os seus discípulos futuros. Mas pelo que Jesus intercedeu por nós naquela oração? Nós não temos como estudar tudo o que Jesus disse, o nosso tempo é limitado, mas eu quero mencionar algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus intercedeu ao Pai pela edificação da comunidade. Olha só, Jesus tinha tanta coisa para interceder, né? Por exemplo, se eu penso na minha vida, nas minhas necessidades, nos meus problemas, nossa, minha lista seria enorme. Mas para o meu bem, nenhuma das coisas que eu consideraria interessantes para Jesus interceder estão nessa lista. O que se encontra? Jesus intercede ao Pai pela edificação da comunidade. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como somos um, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. E sabe por que é que Jesus intercede pela comunidade? Porque se Ele intercedesse pelos nossos problemas, problema por problema, a gente vai ter o resto da vida. O
próprio Jesus disse, vocês estão vivendo num mundo onde tem aflição, problema, o tempo inteiro. Esse mundo é corrompido porque foi desconectado de mim. Mas se nós tivermos uma comunidade forte, onde a gente se suporta, onde a gente intercede um pelo outro, onde a gente carrega as cargas uns dos outros, a gente consegue continuar, mesmo quando dá vontade de desistir. A comunidade cristã, segundo esse texto, é edificada pelo Pai. Ele intercede porque quem edifica a comunidade não somos nós. Olha, se você, pelo seu desânimo, pelo seu momento, pela sua correria, não quiser edificar a comunidade, não tem problema. Porque a edificação da comunidade dele não depende da gente. E se você não quer participar disso, vai dar certo do mesmo jeito. Porque é o Pai quem está construindo esse negócio. A comunidade é dele. A comunidade cristã é influenciada pelo modelo relacional na Trindade. O relacionamento entre o Pai e o Filho e o Espírito e o Pai. Quando você lê João de 16 em diante, você percebe uma relação de muito amor e de muito sacrifício. O Pai não faz tudo sozinho, Ele envia o Filho. O Filho não faz o que Ele quer e o que Ele tem vontade, Ele faz o que o Pai o ordenou fazer. O Espírito não fala por si próprio, mas Ele faz com que as pessoas lembrem o que Jesus foi dito. O modelo relacional é esse. E é esse modelo que deve nortear todas as nossas relações comunitárias. A relação dentro de casa, a relação numa comunidade cristã. A comunidade cristã é caracterizada pela unidade, para que sejam um, Ele orou por isso. Mas o que significa unidade? Às vezes a gente confunde unidade com uniformidade. A gente cria a ilusão romântica de que sermos uma comunidade com unidade é pensarmos a mesma coisa o tempo todo, é termos a mesma opinião política, a mesma percepção social. Não. Unidade é o que acontece quando a gente ganha consciência do quão diferentes nós somos e ainda assim decidimos, por conta de Jesus, sermos um só. Você já pensou, por exemplo, no colégio dos discípulos de Cristo? Você tem um sujeito de extrema esquerda que passou a vida organizando motins contra os romanos. Você tem um outro de extrema direita, chamado Mateus, que ganhou a vida trabalhando para os romanos. Você imaginou a conversa desses dois na hora do almoço sobre política? Mesma opinião política? Nunca ninguém teve a vontade de um matar o outro? Bobagem. Mas por que eles permaneciam juntos? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Em segundo lugar, Jesus intercedeu por nós, pedindo proteção pela comunidade. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus pede proteção à comunidade por conta de dois inimigos terríveis que nós temos. O primeiro inimigo terrível é o mundo. A palavra utilizada aqui é a palavra cosmos, que na Bíblia tem uma infinidade de significados. Cosmos pode significar, primeiramente, o universo criado. Em segundo lugar, pode significar
homens e mulheres. Lembram de João 3,16? Porque Deus amou o mundo, não a terra, não o universo, mas homens e mulheres. E também pode apontar para o universo disfuncional, para a cultura corrompida pelos valores anti-reino de Deus. E é exatamente disso que esse texto está dizendo. Deles a tua palavra e o mundo, gente comprometida com esses valores corrompidos, odiou vocês. Nós temos conversado sobre a influência que o mundo tem gerado sobre nós, da tendência aos relacionamentos superficiais, descartáveis e líquidos. Jesus está orando dizendo assim: protege aquele pessoal. Aquele pessoal lá em Sorocaba, que vão se reunir numa academia, que eles não se relacionem dessa forma, que eles não sejam superficiais, aprofunda o relacionamento deles, que eles orem juntos, que eles carreguem as cargas uns dos outros. O segundo inimigo mencionado por Jesus em sua oração é o maligno, um ser pessoal, que atenta o tempo todo contra nós. O texto de 1 Pedro diz que o diabo é como o leão que anda ao derredor buscando aquele a quem possa tragar. Nós, embora não possamos ver, temos um inimigo comum que é um ser espiritual que deseja nos destruir, que deseja destruir os nossos casamentos, que deseja destruir a relação entre irmãos, que deseja destruir a relação entre sócios, acabar com a gente, com a nossa felicidade, com a nossa alegria e nos deixar o mais longe possível de Deus e da comunidade redimida por Deus. Pai, protege-os, protege-os, protege-os. A comunidade cristã é protegida pelo Pai. A comunidade cristã deve ser cidade de refúgio. A comunidade cristã deve ser uma comunidade que recebe essas pessoas que precisam da proteção de Deus também. E por último lugar, Jesus intercedeu ao Pai pela integridade da comunidade. Não basta que eles estejam juntos, é importante que eles tenham a integridade preservada. Santifica-os na verdade, diz o verso 17. A tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo e eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Qual é a primeira marca da integridade de uma comunidade cristã? A fidelidade bíblica. Se em algum momento você perceber que esta comunidade tem falhado no que diz respeito à sua fidelidade nas Escrituras, saiba de uma coisa: você acabou de ganhar um belo de um argumento para chispar daqui e não aparecer nunca mais, porque ela deixou de ter integridade na palavra. E essa é uma marca distintiva que não pode faltar no meio da comunidade cristã. Percebam o que Tim Keller disse a respeito do assunto. O cristianismo exige crenças específicas para que o indivíduo faça parte da comunidade. A ideia de uma comunidade totalmente inclusiva, que não leve em consideração princípios, valores, crenças normativas, é, portanto, uma ilusão. Qualquer comunidade humana tem em comum algumas crenças que obrigatoriamente criam barreiras, incluindo alguns indivíduos e excluindo outros de seu círculo. Um exemplo de uma crença fundamental para nós cristãos: Jesus é o próprio Deus encarnado. E nós somos a comunidade que adora o Jesus que encarnou, que morreu e ressuscitou dos mortos. Longe disso, não há envolvimento com a comunidade cristã.
Existem alguns pilares que não podem ser removidos, porque se forem removidos, a integridade se foi. Em segundo lugar, a santificação. A santificação. A busca por sermos mais parecidos com Jesus. Eu disse no início dessa mensagem, a comunidade cristã não é formada por pessoas perfeitas. Não é. A começar por mim. Mas ao mesmo tempo é formada por pessoas que amam Deus que é santo. E querem, dia após dia, serem mais parecidos com Ele. Você quer? Você realmente quer ser mais parecido com Jesus? Mais amoroso como Jesus? Mais puro como Jesus? Pare de empurrar para debaixo do tapete alguns problemas que você sabe que são problemas sérios diante de Deus, que desagradam o coração do Eterno. Jogue fora essas coisas e continue buscando uma aproximação e uma conformidade maior com o propósito de Deus para a sua vida. Em último lugar, como parte integrante da integridade da comunidade, o engajamento na missão. Eu os enviei ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A comunidade não existe para nós mesmos. Se a gente quer ser uma comunidade cristã, a gente não pode se encerrar em nós mesmos. Se a gente se reunir só para curtir a música que a gente gosta, só para a gente encontrar as pessoas que a gente curte, só para a gente ficar se aquecendo e se raspando todo final de semana, sem pensar naquilo que Deus espera de nós, no nosso ambiente de trabalho, na universidade, na vizinhança. Se a gente fizer isso, isso aqui se transformou num clube, mas não é mais uma comunidade cristã. Igreja é a comunidade dos discípulos de Cristo, em missão no mundo. Eu quero concluir a mensagem de hoje lendo um texto de Jean Vanier, um pensador da área da espiritualidade, que certa vez disse assim: comunidade é um lugar de sofrimento. Eu sei que a gente já ouviu muita coisa e às vezes as frases passam desapercebidas. Comunidade é um lugar de sofrimento. Deu para ouvir daí? Não é um lugar de delícia. É um lugar de dor. E é para ser assim. Da morte do meu próprio ego. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a se irritar um com o outro. Algumas características de quem está perto causam um asco na gente. E então a gente é convidado a fazer com que essa raiva e esse ódio morra dentro da gente. E quando isso acontece, a comunidade cumpriu com o seu papel. Você não sentiu isso ainda? Cá entre nós, você não sentiu vontade de matar ninguém aqui ainda? Então talvez seja porque você ainda não viveu a comunidade na sua inteireza. Está sentindo vontade de matar alguém? Está começando a ficar quente. É isso aí. Porque em meio à vontade de matar alguém, você ganhou a chance de assassinar o seu próprio ego. Na comunidade, sacrificamos a independência e a falsa segurança de viver trancados. Só podemos viver essa dor se tivermos a convicção de que, para nós, viver em comunidade é a nossa resposta a um chamado de Deus.
Não vou tentar te convidar a estreitar os seus vínculos com uma comunidade cristã, seja ela qual for, apresentando as delícias da comunidade. Porque comunidade não é lugar de delícia. É lugar de sofrimento. Topa? Vamos nessa? Se você não tiver a convicção de que a comunidade é um chamado de Deus para você, você nunca vai continuar. Se não temos essa certeza, não conseguimos permanecer em comunidade. Fecha os teus olhos. Quero te dar a oportunidade de se unir em oração nesse momento. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Para que você responda o que essa comunidade espera de você.